Personagens do futebol que fizeram história, ou com a camisa do São José, ou então pelo país, pelo mundo. Afinal de contas, o futebol é internacional. Agora, aqui em São José dos Campos, eu falei há poucos instantes que comecei a frequentar o Martins Pereira como torcedor. Me lembro que naquele grande amistoso que o Antônio Carmo trouxe para nós aqui, se recordou em 77, aniversário da cidade, um grande amistoso, com portões abertos. São José recebeu o Palmeiras. Para o São José, que ainda não havia jogado a primeira divisão, era uma partida realmente de luxo. Para o Palmeiras, o jogo era importante, porque o Ademir da Guia estava se despedindo. Ele havia anunciado que estava prestes a se aposentar. Então, qualquer partida do Palmeiras era motivo de cobertura especial da imprensa de São Paulo e dos palmeirenses, principalmente. E quem jogou naquele dia é o nosso convidado desta noite. Conhece muito de São José dos Campos, é da cidade, tive o prazer de conhecê-lo no Martins Pereira, já como integrante de comissões técnicas do São José, mas, é claro, a história, ela é presente. O que se faz do passado no futebol a gente lembra agora. Xavier, boa noite, prazer enorme falar com você novamente. Ô, Valdecir, boa noite, prazer é todo meu, cara. Como é que você vai? Eu vou bem, e você que deve ser já um sessentão, bem guardadinho, escondidinho aí, se protegendo bem? Lógico, opa, fica em casa. Agora, fica em casa e vejo você nas redes sociais exibindo materiais bonitos, vistosos, da época de jogador, dos anos 70, perguntando lá pra mim, Valtencia, sou eu e o Zé Carlinhos nessa foto, estádio Martins Pereira cheio, você lembra que jogo foi esse? Vi você postar também recortes de jornais, publicações que a sua esposa guardava com carinho e você até destacou, olha, me ajudou na aposentadoria. Eu cheguei lá, mostrei e falei, ó como eu joguei no São José, eu fui profissional, tá escrito aqui no jornal. E gostei também de você ter trazido fotos do seu saudoso irmão, o Tininho, que era tido como uma das grandes revelações do futebol aqui de São José dos Campos e nos deixou mais cedo. É bom saber que o amigo anda ativo, anda se mexendo e mostrando para todo mundo essas histórias, viu, Xavier? Valtencia, primeiramente eu quero parabenizar a todos de São José dos Campos por 253 anos, dar uma boa noite para toda a torcida da Águia, tá? E um abraço para todo mundo, tá? Tem pessoal que nos ouvindo, até lá dos Estados Unidos, pessoal de Singapura, pessoal do Clube de Campo Santa Rita, meus filhos, todos meus filhos, esposa, noras. Então, pra você ver, Valtencia, a história é longa, né? O meu pai também jogou no São José, nos anos 60, Exaltino. O tio Naco também jogou, era volante. Esse era clássico. Meu pai já era um jogador mais voluntarioso. E a história vem se repetindo. Aí passando até pelo filho. O Tininho fez teste no São José, tá? Naquela época o pessoal achava que ele era lento e tal, ele foi pro Guarani de Campinas. E de lá ele se projetou, chegou até a seleção paulista, né? E teve essa fatalidade, que ele já estava prestes a ser vendido para o São Paulo Futebol Clube. E quando foi em julho, no 26 de julho, ele teve um derrame cerebral e morreu. E foi sepultado no dia de hoje, no dia 27 de julho. Isso em 1970, isso? Isso foi em 1971. Ele foi para o Guarani em 70, entendeu? E quando o Guarani se destacou em 72 com o Amaral na zaga, você mesmo lembrou que o Amaral tinha dito, né? Eu só tive a chance de jogar porque o Tininho foi embora desse mundo, senão eu não apareceria. Foi isso, né Xavier? Não apareceria. O Amaral falou na televisão. Depois que ele foi para a Copa do Mundo, ele falou um dia, se não me engano, na TV Cultura, entendeu? Eu estava assistindo em casa, ele falou, eu só fui para a seleção porque o Tininho faleceu, porque senão era ele o zagueiro da seleção brasileira, né? E chegou lá, ele, com essa lentidão dele, fizeram um trabalho bom com ele lá, um trabalho de força com ele bom, e ele começou a ter aquela explosão. E começou a se dar bem, inclusive foi elogiado até pelo próprio Pelé, entendeu? Marcou Pelé, marcou Cabinho, da Portuguesa, no auge do próprio Cabinho, marcou o Guerreiro, centroavante que era do Santos,
foi do São Paulo Futebol Clube, e marcou muita gente boa. Ele era novo, tinha 20 anos, entendeu? Estava começando ainda. Ele marcou o Pelé, marcava essa turma, não dava um pontapé. Só ele começou a chegar duro um pouco em cima do Cabinho. Nessa época eu me lembro. Eu era junior do Guarani de Campinas. Só que eu não fiquei por quê? Porque eu era codependente. Entendeu? Era muito família, como eu sou até hoje família. Então foi difícil eu ficar no Guarani. E aí, pra sorte do São José, você veio pra cá, né? Tem essa também, né? Aí eu fui pra Portuguesa de Esporte. Fiquei na Portuguesa 15 dias, o Palmeiras também me queria na época, entendeu? O Godê, você se lembra do Godê? Era um grande treinador de categoria de base, ele, Zé Duarte, Cilinho, era tudo fera naquele tempo, a fera daquele tempo. E todos eles me queriam. Aí eu fui pro time da Portuguesa, fiquei lá 15 dias, na Portuguesa apareceu o Flamengo. O Flamengo apareceu o empresário pegou e me levou pro Rio de Janeiro. Eu fiquei 20 dias no Flamengo. Aí o Flamengo queria que eu assinasse contrato lá com eles no Rio. Aí o Flamengo veio em São José dos Campos para fazer o acerto aqui com meu pai. Meu pai falou, não, eu já perdi um filho no Guarani, eu não quero perder dois. Se ele quiser jogar, ele vai jogar no São José, que é o time meu do coração. Ele vai ficar aqui dentro de casa, ele vai ser vigiado. Aí eu fiquei no São José, jogando aqui no São José. Aí não deu jeito mesmo, não segurou, e eu fui pro Operário de Campo Grande e eu disputei o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Pelo Operário de Campo Grande. Fui para a Europa, alguns jogos lá na Europa também jogar, amistoso. Estive no Oriente Médio, estive no continente africano e fui rodando. Aí eu tive uma doença lá congênita lá no Operário de Campo Grande e voltei para São José dos Campos. É onde eu permaneci. Pô, foi bom você ter contado tudo isso daí, porque eu sabia que você era um jogador que despertou interesse de vários times, né? Mas não esperava que tenha sido esse motivo, né? Claro, seu pai, com todo respeito, tinha os argumentos dele, mas ele quis você ali pertinho, né? Chega de mandar filho para longe, né, Xavier? É complicado, Valtencio, porque a situação dele era muito difícil. Ele tinha 10 filhos, ele tratava bem os 10 filhos, entende? Tanto é que quando eu estava aqui em São José em 72, eu estudava em colégio particular, pago por ele. Mesmo tendo o salário do São José, era pago por ele, mas chegou um tempo que eu falei para ele, chega, eu vou pagar o meu salário. Eu ganhava na faixa aqui no São José, Valtencio, na época, uns R$350, como fosse hoje, R$350. Eu fui vendido lá para o Operário de Campo Grande, ganhando 3 milhões e meio. Olha para você ver a situação, 3 milhões e meio. E naquela época eu fui jogar contra a seleção da Rússia. Eu joguei lá em dezembro, o teste foi contra a seleção da Rússia. Fui eu, Marião, Maurício e o Zé Carlinhos, que era meia. E depois desse jogo nosso lá, os caras quiseram que nós fôssemos para lá comprado. Aí nós fomos para lá para o Operário de Campo Grande, eu, Marião e o Maurício, lateral direito. Aí eu fiquei lá um ano, entendeu? Fiquei lá um ano e voltei para São José de novo. Problema de família de novo. Voltei para São José. Quer dizer, não tinha uma sequência. O problema do passado me complicou um pouco, entendeu? E se tivesse aquele tempo, se tivesse psicólogo, aquele tempo, como tem hoje, talvez iria bem melhor, entendeu? A própria carreira minha seria bem melhor. É que complicou um pouco. Mas a vida é assim mesmo. Estou contente com isso, tenho uma boa família, estou muito bem, graças a Deus estou bem. Fiz curso lá de professor de educação física, trabalhei na área também, fui preparador físico do São José, gostei muito, entendeu? Mas, você ser preparador também, você tem que abandonar a família um pouco, né? Você sabe disso, essa profissão é uma profissão difícil. Você tem que abandonar a família, você tem que escolher que lado que você vai pular. Ou você escolhe a profissão e o dinheiro, ou você escolhe a família. Eu preferi escolher a família. Essa é a tônica. Mas é uma escolha justa, né? Justificável, porque família é algo diferenciado mesmo. Se estava escrito assim, é porque tinha que ser. Pelo menos eu acho que as coisas caminham dessa forma. E tem um detalhe também, o que você falou. Hoje em dia, com a internet, o filho vai trabalhar lá no Afeganistão
ele entra ao vivo de lá e conversa com a família todo dia, né? Como se estivesse numa casa na esquina, né? Agora, naquele tempo, atravessar o Atlântico e largar os pais em casa era meio complicado mesmo, né, Xavier? Valdecir, você falou certinho. Inclusive minha esposa está aqui ouvindo agora, tem um filho meu aqui. Ontem, no almoço aqui em casa, estava almoçando aqui com o filho aqui em casa, esposa, nora, tá? Numa feijoada aqui em casa, foi falado exatamente a mesma coisa, entendeu? Inclusive tem um filho meu que é psicólogo, ele falou assim, tinha que escutar o balão. Mas não é assim. Aí teve um neto meu que falou, é diferente, por quê? Porque hoje você pega o celular, você vê a sua esposa do outro lado. Eu estava trabalhando em Campinas agora há pouco tempo, há um mês e pouquinho atrás. Eu conversava com a minha esposa todo dia pelo celular e ela me vendo, entendeu? Então ajudava bastante. Naquele tempo não. Eu perdi chance, Valdecir, 3 chances de ir para os Estados Unidos para ser preparador físico, para trabalhar em escolinha de futebol. Os caras vieram me buscar aqui no Brasil, ficou 15 dias aqui esperando. Não pude ir por quê? 4 filhos. Moravam ao lado da favela. Imagina eu vou deixar 4 filhos morando ao lado da favela com a minha esposa sozinha e depois buscar o filho depois de 6 meses. É quase que impossível. Entendeu? Aquele tempo, e você vai ligar como? Com o telefone, aquele tipo de tijolão. Hoje não, hoje está tudo mais fácil. Entendeu? Hoje está fácil, você liga aqui, liga de lá, você pega o avião aqui, chega rapidinho ali e tal. Aquele tempo era tudo mais difícil. Não era tão fácil assim não, como o pessoal pensa que é. Nos anos 70 um telefone fixo era caríssimo. Você ia lá na telefônica da cidade, esperava meia hora para uma conexão, pagava uma nota de tanto pelo telefonema e ainda tinha que dar graças a Deus se conseguisse completar a conversa, né, Xavier? Era muito difícil, Valdecir. E outra, tinha mais ainda. De repente você estava num orelhão disso aí, a polícia estava lá de olho em você, pensando que você estava atrás de droga, cara. Era complicado. Verdade, também tem esse lado assim que é complicado. Você ficava preocupado lá no orelhão. Então, é extremamente difícil. Mas a vida é assim, mas tudo bem. Nós estamos aí tocando devagarzinho, entendeu? E fizemos vários trabalhos no São José também. Adorei muito a passagem minha pelo próprio São José, entendeu? E eu espero que o São José suba e saia dessa situação. Inclusive, hoje nós temos, a gente conversa muito através de celular, conversa com o Tião, conversa com o pessoal. Nós temos um grupo nosso também, né? A gente está sempre comunicando. Tem mais ou menos uma faixa de 50 jogadores mais ou menos no grupo e a gente está sempre, de todos os tempos, né? Essa é a tônica. Não tem esse negócio de pessoal dos anos 70, 60, o pessoal dos anos 80, nada disso. Está todo mundo se comunicando aí no Brasil todo. Então isso é muito bom para nós, para o coração é muito bom. Não, sem dúvida nenhuma. Eu até entendo o seguinte, né? Talvez assim a sua participação no São José não tenha sido tão valorizada porque o São José foi sempre de fazer contratações. E várias vezes dava certo, contratava jogadores que vieram aqui já com um currículo, já com um certo prestígio e acabam se destacando até mesmo para efeito de divulgação. Mas entre os jogadores da casa, o Sérgio Valentim mesmo, entrevistado por nós, acho que na semana passada, não faz muito tempo, ele dizia, olha, eu sou um dos poucos jogadores que atuaram pelo Esporte Clube São José e também pelo São José Esporte Clube. No caso dele, no início da carreira e depois no final, no encerramento. E você foi um jogador que viveu essa transição. Você saía de vez em quando emprestado, jogava um campeonato aqui, outro ali, mas estava sempre voltando e pegou justamente esse momento da virada do São José no final dos anos 70 para começo dos anos 80. Você viveu o São José do jeito que ele foi construído, não, Xavier? Valdecir, olha, eu vou dizer para você, até entusiasmo, poucos sabem disso. Tá? Eu sou o 8º jogador que mais vestiu a camisa do São José. Eu saí no livro do Alberto Simões. Então não tem jeito, nem eu sabia. Eu soube através de um filho meu, Pablo, que comprou o livro e passou para mim, pai, está aqui, o senhor foi o 8º jogador que mais vestiu a camisa do São José. Eu falei, poxa, eu não sabia disso, legal, muito bom. E mais ainda, pouco sabe disso, que eu joguei 2 partidas no São José, quer dizer, Esporte Clube São José, que era ali na rua Antônio Sais, entendeu? Onde é hoje a igreja lá dos evangélicos ali, aquela igreja grande que tem ali. Eu joguei 2 jogos lá no São José, eu tinha mais ou menos uma faixa etária, eu e Zé Carlinhos. Eu tinha mais ou menos uns
14, 15 anos. E você sabe quem era o treinador nosso dos juniores? Nada mais, nada menos do que o Leão. O Leão já tinha o feeling de ser um treinador, um bom treinador. Naquela época ele já treinava nós. Aí ele parou por quê? Porque o Diete chegou nele e falou para ele: Leão, você ser jogador e treinador, o Leão tinha 17 anos mais ou menos naquela época. Ou você escolhe, você vai ser treinador ou jogador, você escolhe. Aí nós fizemos 2 jogos, e ganhamos os 2 jogos, aí parou por ali. E naquela época eu jogava de centroavante e o Zé Carlinhos era o meio esquerdo, a gente fazia dupla lá na frente, ele era o meio e a ponta de lança. Entendeu? Depois de lá, eu joguei no São José também. Joguei quase todos os tempos no São José, participei como preparador físico e tudo mais. Então, a história minha no São José é muito grande. Meu pai jogou nos anos 60. Meu tio Naco jogou também nos anos 60. Não sei se você ouviu falar, Exaltino. Já. Meu pai ajudou a fazer o São José, o estádio do São José. Meu pai era construtor particular. E mandava cimento para o campo de São José. Ele, Marquica, essa turma toda, ajudou a fazer esse estádio. Entende? Ele é uma figura legendária do São José Esporte Clube. Então ele é antigo aí. Entendeu? O laço familiar com o São José é muito grande. E outra, volta em si, São José, guardado as proporções, ele é idêntico a Corinthians, cara. Você tem que ter o DNA, tem que comer o DNA para você jogar no São José, não é para qualquer um não, cara. O São José, quando eu era preparador físico, eu ia fazer alguns cursos em São Paulo, Zezinho Frige, Estelé, Mário Boi, e a gente ia fazer os cursos com o Brunoro, Zagallo, Parreira, e o Medina, professor Medina, você ouviu falar dele, Moraci Santana. E lá, quando você chegava lá, falava que era do São José Esporte Clube, até me arrepia. Os caras, Valtenci, abriam as portas para nós, até da própria Federação Paulista, para você entrar lá. Não era qualquer um não, rapaz. Pedia a camisa do São José. Só que o pessoal, tem muita gente que eles esquecem da própria glória de São José. Nós chegamos a ser vice-campeão umas 3 vezes. Não tem valor o vice no Brasil. Por muita gente não tem valor. Isso aí está no sangue do brasileiro, está na cultura do brasileiro. Se eu perguntar para você, Valtenci, como já perguntei para muita gente por aí, se eu perguntar para você, quem que foi o vice-campeão em 2015, vamos lá, do Campeonato Brasileiro? Não me lembro, exatamente. E ainda por pontos corridos, aí é que eu não vou me lembrar mesmo. Se teve uma grande final, a gente pode até lembrar de quem jogou contra quem, mas por pontos corridos, a sua pergunta é perfeita para esse tipo de exemplo. Agora, é aquela história, né? Não tem como fugir disso. O campeonato é difícil mesmo e a gente tem comentado aqui quantos bons jogadores, bons treinadores conquistam acessos fora daqui, chegam cheios de títulos, cheios de conquistas, mas quando chegam aqui dá alguma coisa errada e não anda, né? A gente sabe disso. É complicado, é coisa de time grande, guardado as devidas proporções de um time do interior. O São José é um dos grandes, sim. Aqui para triunfar o cara tem que ser bom e fazer algo mais. Ó, conversa tá excelente, mas eu tenho aqui um intervalo. Se você me aguarda pra gente voltar com a conversa daqui a pouco, Xavier. Beleza, Valtenci. Valeu então, são 18 horas e 47 minutos. Parada dos Esportes. São 18 horas e 49 minutos. Seguimos com nossa prorrogação, estamos entrevistando o ex-jogador Xavier, muita gente se manifestando aí pela internet, já esperávamos por isso, não dá para ler o nome de todo mundo aqui, mas o Xavier, sem dúvida nenhuma, aí com a assessoria da esposa dele na marcação cerrada, deve estar de olho aí na internet também, né, Xavier? E em relação a você, assim como jogador, para quem não te viu, eu me lembro que você tinha muita velocidade, até mesmo em determinados momentos que o time precisava de um apoio ofensivo, você virava lateral direito, porque não teria problema nenhum correr atrás do ponta, né? Os caras jogavam nas suas costas, mas às vezes você chegava antes do ponta adversário e você de ponta direita virava lateral para entrar mais alguém na frente. Isso eu acho que foi marcante no seu jeito de jogar, na sua forma de atuar, não, Xavier? Ô, Terceiro, beleza, mas vou dar um adendo só aqui, mandar um abraço aqui para Fabiane Oliveira, está no Facebook.
ela passou para mim que eu joguei 227 jogos pelo time de São José. Nem eu sabia disso. Joguei 227 jogos. Livro do Alberto Simões, Almanaque da Águia, saudoso Alberto Simões e seus arquivos implacáveis. Valeu. E fica à vontade, se quiser mandar um abraço pra alguém, fica por tua conta, né? Meu negócio aqui é conduzir a entrevista, porque o tempo vai andando e daqui a pouco, a Hora do Brasil, põe um ponto final na conversa, né? Como jogador era isso mesmo, né, Xavier? Muita velocidade pra chegar na frente dos caras e definir, isso, né? Guatenseiro, eu peguei facilidade de jogar de lateral, porque, na verdade, quando me lançaram de lateral, foi o Pedro Bala, em 1975. Pedro Bala. Achou que eu era lateral, e o saudoso Pedro Bala, mais vereador. E eu joguei com ele alguns jogos de lateral. Depois voltei de novo a jogar de ponta. Aí quando foi em 78, eu voltei a jogar de ponta. Eu fui para a Inter de Limeira como ponta e voltei para jogar no São José como lateral em 78. E senti facilidade. Por quê? Porque eu jogava de frente, entendeu? E eu estava sentindo dificuldade para jogar de ponta, porque já não tinha mais, por exemplo, um tipo de cara lançador, entendeu? E o ponta, ele tem que, veloz, ele tem que ter uns caras que lançam a bola para ele bem, para ele chegar na barra branca e jogar para trás e os caras fazer gol. Então eu fui para lateral, mas mesmo assim eu não senti dificuldade. Eu cheguei a pegar um dos melhores, aliás, na época era o melhor ponta esquerda do mundo, que era o Zé Sérgio do São Paulo Futebol Clube. Marquei o Romeu, naquela época também marquei o Romeu. Marquei vários pontas bons do próprio Brasil, marquei o Vicente do Cruzeiro, e aí foi. Marquei vários deles. E fui bem no jogo, inclusive eu tenho recorte aí de jornais. E tive facilidade porque eu jogava de frente. Mas é complicado, Valtencia, porque você é santo de casa. Você sabe que santo de casa para fazer milagre é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu não culpo ninguém, não. Isso aí em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo é assim. Até Jesus sofreu como santo de casa. Fez poucos milagres lá onde ele estava, em Israel, e se mandou de lá, porque não dava mais. Entende? E a situação minha não é diferente. Quem sou eu, um simples mortal? E sofri com isso aí, mas, entende? Peguei, não só eu, mas o Fidelis esteve na seleção brasileira, pô. Ele sofreu como santo de casa também, quando chegou aqui, não foi mole não, entende? E era complicado, e a gente se conversava muito. Quer dizer, Fidelis, mas a gente tem que aguentar isso aí e partir em cima. E você ganhar o banco, o São José de 79, você pegar o banco do São José, e o banco não era como hoje não, hoje são 10, 11 no banco. Naquele tempo era 5 só, cara. Olha só o banco do São José que ficava no banco naquela época. Ficava em 79. Joguei alguns jogos, depois fui pro banco, aí ficava no banco. Eu, Toquinho lá do Londrina, de vez em quando, o Wilson Luiz do América de Rio Preto, o Tata e o Sérgio Valentim. De vez em quando o Sérgio também ficava no banco com a gente. Então, pra você pegar um banco desse aí, era 35 jogadores, cara. E não era fácil, e você teria que ser polivalente. Você tem que pegar um banco desse aí e você jogar em 2, 3, para você entrar no jogo. E mais ainda, se você entrasse no jogo e não resolvesse, no próximo jogo você estava fora do banco. Porque o time de São José era muito forte. O time de São José era respeitadíssimo. O time de 77, 78, 79, nós somos campeões de 72, o time era limitado, mas o time, entendeu? O time resolvia. Então, os caras tinham uma boa leitura de jogo. Hoje em dia, você vê o cara sair do campo, hoje em dia você pega a TV aí, você vê o cara saindo do campo, falar assim, olha, o jogo está difícil, não sei o quê, nós não fizemos nada no primeiro tempo, nós vamos conversar com o professor no vestiário para ver o que o professor tem para falar. Para, você. Nosso tempo não era disso não, cara. Era ali no campo, né? Eu falava, ó, você vai para cá, você vem para lá, você faz isso, você faz aquilo. E não tinha negócio de treinador, não. O treinador, ele colocava o time em campo. Quando chegava em campo, você que tinha que resolver, cara. Então, hoje, futebol tá até sem graça. O cara tá jogando em cima daquele esquema tático. Tá jogando em cima daquela confusão.
Você entende? É 4-1-4-1, 3-5-2, entendeu? Então é 4-5-1, aquela confusão toda. Haja vista, você viu o jogo de ontem do Corinthians, que jogo feio. Entendeu? Então é muito difícil, cara. E os caras ganhando 300, 400, 500 mil, nada contra. Tem que ganhar mesmo, azar, perde, os caras dão, tem que pegar mesmo. Entendeu? Hoje em dia tá assim. O futebol tá assim hoje em dia. Então, naquele tempo nosso, os caras não ganhavam tão bem assim. Nós passamos a ganhar muito bem, por exemplo, em 78, 79, São José passou a ganhar ordenado bom. Entendeu? Mas não dava para ficar rico. Hoje em dia não, qualquer pé de rato aí tá ganhando 50 mil por mês, 100 mil por mês, com todo respeito. Entendeu? E é mixaria. Se o cara ganhar 50 mil hoje no futebol, é mixaria. Você vai pegar um cara aí, por exemplo, um senhor de fábrica aí, o cara fala 4 idiomas, 3, 4 idiomas, ganha 50 mil por mês, se ganhar isso aí por mês. Entendeu? E hoje não. O jogador hoje em dia não sabe falar nem Night Meet You, ele ganha 100 mil por mês, cara. É meio então, complicado. E da sua época também é aquela história, né? Os jogos eram só no sábado ou domingo, e só 2 substituições e só 5 no banco de reservas. Então, se você não entrasse no jogo deste domingo, só no próximo, e olha lá ainda, né? Você teria que ter uma chance de entrar, jogar, entrar no momento bom do time, porque às vezes você entrava bem, mas o time estava mal, perdia o jogo, pronto, não adiantava nada também, né? Ah, é complicado, tá fora, entendeu? Se jogar no resolver, entrasse lá 10 minutos, 15 minutos lá no resolver, estava fora, porque o banco era muito grande, o banco era 35 mais jogadores, entendeu? Era 30 para lá, era complicado. E o São José era o seguinte, o cara jogasse 5 jogos, 6 jogos aquele tempo, tá fora, contratava outro e acabou, entendeu? Então, era difícil jogar no São José. São José era um time de camisa. Onde ia era complicado, cara. Onde aparecia o time de São José era complicado. Deixa eu te atropelar um pouquinho na resposta aqui, porque a gente está no minutinho final. Teve algum grande jogo que você se lembra, assim, fala, pô, nesse dia eu arrebentei, que quando você se lembra da carreira de jogador no Martins Pereira, esse é o primeiro jogo que vem à sua lembrança, Xavier? Pode dizer, eu tenho um jogo, inclusive o cara que fala muito desse jogo, fala desse jogo para mim, e ele chegou, ele até morreu, ele falou para mim assim, Xavier, o jogo que você fez o gol mais bonito do estádio, eu vivi todos os tempos do São José. Foi o gol mais bonito que eu vi no estádio, que o pessoal fez, um gol de 100 pulos que você fez contra o Corinthians. Nós estava perdendo o jogo de 2-1, aliás, de 2-0, nós fizemos 2-1 e eu fiz 2-2. Aquele lá para mim foi marcante também. Um jogo maravilhoso, marcante, foi contra o Corinthians, o time que também eu torcia, meu pai torcia, todo mundo torcia em casa. Minha família toda torcia. E eu fui lá e empatei o jogo, cara, 2-2. Aí, com o tempo, o Matica falou para mim, naquela época, ele era conselheiro, ele falou assim, ó, fica esperto que o Corinthians fez uma proposta para te levar. E eu não sabia. Naquele tempo não tinha empresário. Se tem empresário, fica mais fácil. Eu não era craque. Mas, pô, hoje aí você está vendo. O jogador hoje aí que pega a bola, passa daqui 3, 4 metros, ele está na seleção brasileira, ele está na Europa ganhando um monte por mês. Entendeu? Nenhum ressentimento. Tem que ganhar mesmo. O Neymar falou uma vez o seguinte, olha, se hoje nós estamos na situação que nós estamos hoje, Neymar falou, graças aos jogadores do passado. Que nós se espelhamos nele, pelas cabeçadas que eles deram, não cabeçadas, pela situação nossa, do próprio passado nosso, que às vezes fazia até contrato em branco. O Guerreiro, centroavante, joguei com ele lá no Operário de Campo Grande, no Campeonato Brasileiro. Xaxá, seguinte, 18 horas e 59 minutos, você tem que fechar aqui. Muito obrigado, a gente volta a marcar uma outra conversa, tá? Mas eu tenho que fechar mesmo. Muito obrigado, um grande abraço pra você aí, tá bom? Tranquilo, um abraço, Valtecer. Valeu, falamos com o Xavier, esse jogador do São José. Vem aí a Hora do Brasil, daqui a pouco no Instagram tem uma live lá legal, Celso Gomes hoje com o Ronaldo Tumaê, e a gente aqui no Parada dos Esportes volta amanhã às 18 horas, eu sigo aqui na redação do site esportivo jogandojuntos.com.br. Boa noite a todos e até amanhã. ZYK 661